Fala, gurizada, aqui é o Johnny, ex-Di, e hoje eu preciso fazer um desabafo, porque eu realmente não consigo entender uma decisão da Warner e da DC. Como é que, em pleno 2026, o Batman ainda não ganhou uma série live-action moderna? Sério, a gente já teve série do Arqueiro Verde, do Flash, da Supergirl, de Superman e Lois, de Pacificador, até uma série inteira sobre Gotham sem o Batman. E recentemente tivemos o Pinguim, que mostrou como aquele universo funciona perfeitamente na televisão. Mas o personagem mais famoso da DC, o herói mais popular dos quadrinhos, o cara que praticamente sustenta a empresa, ainda continua preso aos filmes. E isso simplesmente não faz sentido. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora conversar. A primeira coisa que muita gente responde é: ah, mas o Batman é grande demais para a televisão. E eu discordo completamente. Na verdade, eu acho que o Batman é o personagem mais perfeito da DC para uma série. Pensa comigo, o Batman não é um herói que resolve tudo com explosões gigantes, raios saindo dos olhos ou batalhas espaciais. Grande parte das histórias dele gira em torno de investigação, mistério, crime organizado, serial killers, corrupção, máfia, detetives, conspirações. Tudo isso funciona perfeitamente em formato de série. Aliás, funciona melhor em série do que em filme. Em 2 horas de filme, normalmente acontece o seguinte: o Bruce enfrenta um vilão, descobre um plano, apanha, volta mais preparado, derrota o inimigo. Fim. Só que Gotham é muito maior do que isso. Existe um universo inteiro que quase nunca é explorado. Você tem Gordon, Alfred, Lucius Fox, Bárbara Gordon, Robin, Asa Noturna, Batgirl, Capuz Vermelho, Mulher Gato, Caçadora, Oráculo, a família Falcone, a família Maroni, a polícia, a imprensa, os criminosos menores, as gangues, a corte das corujas. É um mundo gigantesco, e simplesmente não existe tempo suficiente para mostrar tudo isso em um único filme. Agora imagina uma série de 10 episódios. Cada episódio explorando um caso diferente. Enquanto, ao fundo, existe uma investigação maior crescendo durante toda a temporada. Exatamente como acontece em séries policiais. Só que com o Batman. Isso seria incrível. Outra vantagem é o desenvolvimento dos vilões. Nos filmes, muitos antagonistas aparecem e desaparecem rapidamente. Mas numa série, você pode acompanhar a transformação deles. Imagine o Duas Caras sendo construído durante uma temporada inteira. Ver Harvey Dent lentamente perdendo a sanidade. Ou acompanhar o Espantalho realizando experimentos clandestinos em Arkham. Ou o Charada deixando pistas durante meses antes da grande revelação. O impacto seria muito maior. E nem precisamos falar do Coringa. Pela primeira vez seria possível construir uma relação longa entre Bruce e o Coringa, sem precisar resolver tudo em 2 horas. Outra coisa que sempre escuto é: uma série do Batman seria cara demais. Sim, ela seria cara, mas muito menos dependente de efeitos especiais do que muita gente imagina. O Batman luta, investiga, dirige o Batmóvel, invade prédios, interroga criminosos. Boa parte disso depende muito mais de direção, fotografia, coreografia de luta e cenários do que de computação gráfica. É claro que existiriam efeitos especiais, mas nada comparado ao custo de séries focadas em personagens que voam, manipulam energia ou vivem enfrentando monstros gigantes. E vamos falar da ambientação. Gotham praticamente é um personagem. A cidade respira corrupção, tem arquitetura gótica, becos escuros, gangues, máfia, políticos corruptos, policiais vendidos, hospitais psiquiátricos. Tudo isso cria um cenário perfeito para temporadas inteiras. O mais curioso é que a própria DC já provou que esse universo funciona. Gotham fez sucesso mostrando a cidade antes do Batman. O Pinguim foi extremamente elogiada e expandiu aquele universo de forma brilhante. Ou seja, eles já provaram que o público quer histórias ambientadas em Gotham. Então por que justamente o Batman continua de fora? Existe uma teoria bastante comum entre os fãs. Durante muitos anos, a Warner evitava colocar o Batman em séries porque queria proteger a imagem do personagem nos cinemas.
Era quase uma regra interna. A ideia era simples: se o Batman aparecesse toda semana na TV, talvez ele deixasse de parecer um grande evento quando chegasse aos cinemas. Só que esse pensamento envelheceu. Hoje o público está acostumado com diferentes versões dos personagens. Tem animação, tem videogame, tem quadrinhos, tem filmes, tem séries. Ninguém estranha mais isso. A própria Marvel mostrou que filmes e séries podem coexistir. A DC também já trabalha com diferentes versões de personagens ao mesmo tempo. Então essa barreira praticamente deixou de existir. Agora imagina adaptar grandes histórias dos quadrinhos. Uma temporada inteira baseada em Ano 1. Outra adaptando O Longo Dia das Bruxas. Depois Vitória Sombria. Mais tarde Silêncio. E, quando Gotham já estivesse estabelecida, A Corte das Corujas. Só de pensar nisso já dá vontade de assistir. E ainda existe outro detalhe. O Batman é um personagem extremamente humano. Ele erra, ele perde, ele se machuca, ele se culpa, ele desconfia de todo mundo. Ele vive em conflito consigo mesmo. Essas características ficam muito mais interessantes quando você acompanha sua evolução ao longo de vários episódios. Você passa mais tempo com Bruce Wayne. Entende seus medos. Vê sua relação com Alfred. Com Gordon. Com seus aliados. E isso cria uma conexão que um filme dificilmente consegue desenvolver. Na minha opinião, o Batman nasceu para os quadrinhos. Virou uma lenda no cinema. Mas também merece uma grande série live action. E, sinceramente, eu acho que já passou da hora. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a DC deveria finalmente produzir uma série live action do Batman? Ou preferem deixar o personagem exclusivo dos cinemas? E se essa série acontecesse? Qual história dos quadrinhos vocês adaptariam primeiro? Ano 1? O Longo Dia das Bruxas? Silêncio? A Corte das Corujas? Escreve aqui nos comentários porque eu quero ler a opinião de todo mundo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também é fã do morcego, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu sou o Johnny SD. Um abraço, valeu pela companhia. E até o próximo vídeo.